Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, vamos ler o verso 19. Filipenses 4, 19. Graças a Deus. Filipenses 4, 19. Santa Palavra do nosso Deus, diz assim um verso conhecido dos irmãos. Aleluia. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Então senta no teu lugar, glória a Deus. Vamos continuar. Nós estamos aqui, para quem ainda não é a primeira vez desse tempo, nós estamos num tempo estudando um importante princípio que sustenta a nossa fé, que é a oração. Estamos falando disso já há uns 3 encontros, né? E eu penso que não tem nenhuma dúvida quanto à necessidade e à importância da oração. Nós já insistimos nisso, mesmo porque é um fato até de que todos os povos do mundo que creem de alguma maneira também estabelecem alguma forma de orar. Orar é uma prática. E a razão é muito simples, porque quem crê, se nós cremos em Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós estabelecemos um padrão de relacionamento com o Senhor. Deus fala conosco, né? Isso também é outro fato. A palavra está aí e ela não nos deixa mentir. Mas também é verdade que todo bom relacionamento, e para termos um bom relacionamento, nós precisamos também nós falarmos com Deus. É importante essa troca, esse Deus que nós adoramos. E orar é isso, orar é falar com Deus, amém? Nada mais do que isso. Orar é falar, porque o diálogo, porque a conversa faz parte de um relacionamento. Não existe um relacionamento que não tem troca, não tem diálogo, não tem conversa. Se você vive um relacionamento lá na tua casa e ele é de acordo, existe uma troca, existe um conversar, existe um diálogo. Então, se nós queremos ter esse relacionamento verdadeiro com o Senhor que nos criou, Ele que nos ama tanto, Ele que quer ser tão íntimo, Ele que quer ser tão próximo de todos nós precisamos orar, né? Isso nós já falamos longamente. Por tudo isso, Jesus então se preocupou em nos ensinar a orar. Interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, diz assim, lê para você entender. E aconteceu que estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando ele acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensina os seus discípulos. Eu acho interessante demais isso, porque Jesus tinha o hábito de orar. E isso, veja que serviu como um testemunho. Veja como isso influenciou os que com ele estavam, influenciou os seus discípulos, que ao verem ele orando, pediu que os ensinasse também a orar. E é nesse contexto que o Senhor Jesus então ensina, segundo Lucas, nós estamos lendo Mateus, mas também segundo Lucas, é nesse contexto que o Senhor ensina o que nós estamos meditando já há uns 3 dias, que é a oração do Pai Nosso. Essa oração tão bela que todo mundo conhece, não tem cristão no mundo que não conhece. Mas veja, nós já falamos também, Jesus não nos deu um texto pronto de palavras para a gente repetir. Não é essa a intenção do coração do Senhor. Jesus não orou assim, Ele disse que nós deveríamos orar assim. Não, as palavras da oração que Ele nos ensinou são como um padrão de princípios que servem para estabelecer isso que eu estou chamando de um relacionamento íntimo que Deus quer ter conosco. Então, quando você lê essa oração, ou quando você ora essas palavras, entenda que ali atrás existe um padrão de conversa entre duas instâncias que se amam, que querem se relacionar. E veja, tudo isso não é por acaso, mas também porque Jesus é isso. Jesus é exatamente isso. Ele encarnou como ser humano para nos dar e ensinar um padrão de humanidade, um padrão, aliás, revolucionário, é um novo ser humano. É isso que Jesus foi. E também nos ensinou um padrão que é revolucionário de oração. Nós já comentamos sobre isso, só para lembrar. Jesus desmontou, na sua oração, esse vício religioso de fazer da oração um espetáculo público para atrair a admiração e a curtida das pessoas. Lembra disso? Nós já falamos, Jesus, Mateus 6, ele fala disso. Ele também desmonta
essa tendência tão religiosa de ficar repetindo palavras bonitas, palavras esvaziadas de intenção, porque viram palavras que são repetições mecânicas e não representam a verdade do coração de quem ora. Isso para Jesus não serve. Não existe uma oração assim, repete isso para Deus. Jesus ensina assim, quando você falar com o Pai, o teu coração tem que estar cheio disso. Percebe aqui o que é a oração do Pai Nosso? Então, por isso ele ensina, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Pai, que já sabe tudo que você vai dizer. Mas tem que dizer, porque nós temos que nos posicionar, e por isso nós temos que dizer. E ele que vem em secreto de Jesus, vai te ouvir e vai te recompensar. Observa que quem ora, como Jesus ensina, recebe sim do Pai a recompensa do que busca. Porque para quem ora de verdade, a recompensa não virá daqui, não virá das pessoas, não virá dele mesmo, mas virá do Deus que ouve a nossa oração, amém? Isso é importante que você entenda. Mas para isso, por exemplo, não pode ser uma obrigação religiosa, não pode orar por medo de castigo. Porque para Jesus nós não estamos nos relacionando com um Deus que é pesado, um Deus que é carrasco, um Deus que é fogo consumidor, não é um Deus que é patrão, não. Nós oramos e temos que nos relacionar e falar com um Pai amoroso, que tem enorme prazer de ouvir os seus filhos e filhas falando com Ele. Né? É essa coisa que Jesus estabelece como nova, como revolucionária. Então Ele ensina, e nós já meditamos também, que nós temos que orar a Ele como se fosse um Pai que é nosso. Não é meu, não é só meu, Ele é nosso, amém? Semana passada nós falamos disso. Nesse relacionamento, então, se for como Deus espera, não cabem egoísmos nas nossas falas, não cabem individualismos, não cabem exclusivismos, porque Deus deseja ser o Deus nosso, o Pai nosso, de todo mundo, de todos e todas. E nós vamos também, que nós já vimos isso, temos que orar, temos que falar com Ele, sabendo que nós estamos falando com alguém que habita as maiores alturas, não é isso que nós já vimos? Porque Ele é soberano, Ele é maravilhoso, é uma conversa que não pode ser uma conversa informal, não é uma conversa corriqueira, não é uma conversa como você conversa com qualquer pessoa, não, mas você está conversando com um maravilhoso privilégio de falar com a dimensão mais sublime que existe no universo, isso não é pouco. Ele habita as maiores alturas e está aqui ouvindo a tua oração. E mais, porque nós também já vimos, porque Jesus disse nesse padrão, que ele é medido pela reverência de quem sabe que está falando com o Pai que é santo. Santificado seja o teu nome. Lembra disso? Ele é santo, por quê? Porque ele é soberano, ele é único e deve ser exaltado como a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós oramos sabendo que nós estamos falando com alguém que nada pode ser mais importante do que ele, porque ele é santo, o nome dele é santo. Percebe isso como é? Nós oramos falando com o único que é suficiente em tudo na nossa vida, e por isso a vontade dele tem que ser feita acima e para além de qualquer coisa. A sua vontade tem que ser soberana também. Seja feita a tua vontade, assim como é aqui na terra, na minha vida, assim como é nos céus, né? Não é essa oração que a gente faz? Pois é, hoje eu prossigo, caminhamos até aqui já, lendo as preciosidades aqui dessa construção que Jesus está aqui revolucionando o padrão de relacionamento, e Ele nos chama a estabelecer com o nosso Pai, capítulo 6, verso 11, e pedir ao nosso Pai, porque Ele diz assim no verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, certo? Chegamos já nesse instante da nossa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e eu chamo a tua atenção, quando você ora, pensa nisso, se até aqui, nesse relacionamento que nós temos que estabelecer, o alvo da nossa conversa, o alvo da nossa vida precisa ser Ele é. Nós oramos para dizer quem Ele é, nós oramos para colocar Ele no lugar devido que Ele merece. A partir de agora, o alvo da nossa conversa vai ser a outra parte. Se falamos até aqui com esse Deus santo, soberano, exaltado, maravilhoso, que habita os céus, a partir de aqui não. A partir daqui nós vamos falar com o Pai sobre as necessidades muito vivas de cada um dos seus filhos e filhas. A oração do Pai Nosso parte para uma segunda etapa agora. Presta atenção. Sobre falar com Deus, sobre as nossas necessidades,
A primeira coisa que Jesus disse que nós temos que pedir é o pão nosso, que ele ensina que tem que ser o de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Observa, o primeiro entendimento importante aqui é saber sobre o que é isso que Jesus chama de pão. Quando você ora a Deus, você está pensando que Deus tem que te dar o quê? Um saquinho com 6 pãezinhos franceses? Um saquinho de pão de forma? O que Jesus está querendo dizer com pão? O que ele está querendo afirmar quando ele diz que nós temos que pedir o pão nosso? Vocês vão notar aqui que no relacionamento com ele, então, nós podemos, então, aqui buscar, pedir, porque nós receberemos. Por quê? Porque ele tem para nos dar, assim, o quê? O que nós necessitamos para viver plenamente. Quero que você entenda o que Jesus está querendo dizer aqui. O que será que realmente nós necessitamos para viver plenamente? A primeira preocupação de Jesus, então, quando ele pede para nós, é o primeiro pedido que nós fazemos diante de Deus para nós mesmos, é que a preocupação dele é com as coisas básicas da nossa vida, que ele chama de pão. Então, observe, o que é pão? Pão é o que nós precisamos de mais básico para sobreviver. Entende aqui o que ele quer dizer? Como eu disse para você, não se trata de palavras literais que você precisa repetir. Você precisa entender o significado. Aqui tem um padrão de necessidade básica, porque o pão aqui não é somente o que a gente sabe que é pão, mas é tudo que está na base da nossa necessidade para viver. Entende isso? Portanto, se você já se perguntou se podemos orar pedindo alguma coisa para o nosso Pai que está nos céus, Jesus está dizendo aqui que as suas necessidades, sim, você pode pedir. Necessidades básicas, é isso que ele está dizendo, porque ele tem compromisso com o que nós precisamos para viver dignamente. Esse compromisso é do Senhor, isso está na Bíblia Sagrada o tempo todo. Jesus está dizendo aqui que nós podemos sim orar pelas nossas necessidades. Como é que é isso? Bom, será que significa que nós vamos ficar pedindo para Deus, pedindo? Basta pedir Deus as coisas que nós desejamos que Deus vai nos dar. Quer dizer, geralmente crente é um trempidão, né? Sabe aquelas crianças que falam, eu quero, e se não dá, chora, senta no chão e bate o pé. Crente é esse negócio pidão. Mas veja, será que é isso que Jesus está dizendo que ele entende como uma relação que nós temos que ter com o Pai? Será que é esse padrão pidão aqui? Eu quero dizer para você, não, entenda uma coisa. Aliás, a religião quer nos ensinar que nós temos que nos ajoelhar, orar e pedir. E como disse para você, Jesus vem nos dar um padrão meio revolucionário, por isso nós temos que entender qual é isso que ele está querendo estabelecer. O que ele está mostrando aqui? O que Jesus quer ensinar com essa frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que é? É que nós temos que orar e admitir, diante do nosso Pai, que nós dependemos dele para suprir todas as nossas necessidades. Na palavra de Jesus, não está aqui, senta e pede pão que vai te dar pão. Mas o bife não vai dar, não, só o pão. Né? Não pode ser literal. Nós podemos pedir por nós? Podemos. E aqui ele está dizendo que nós podemos pedir o pão nosso de cada dia. Por quê? Jesus está querendo dizer que nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a Ele, declarando e reconhecendo que nós dependemos dEle para suprir o pão que nós necessitamos para viver, o que nós precisamos, as nossas necessidades mais básicas. Pão é isso. Pão é o mais básico. Veja o ensino. Para Jesus não depende de ninguém. Você, aliás, não depende de ninguém para ter o básico das suas necessidades. Você pode até precisar, mas depender, não. Você não depende de amigos, de parentes, de patrão, de governo, não. Para ter o básico das suas necessidades, você precisa aprender a depender de Deus. Isso é importante. É isso que o Pai Nosso espera que saia da nossa boca quando nós oramos. Nós temos que admitir que nós dependemos de Deus para suprir as nossas necessidades básicas. Veja, o padrão de relacionamento que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que nos ajoelhar diante do Pai, que sabe de tudo, e admitir a nossa completa rendição, e que nós dependemos dele para aquilo que nos sustenta. O quê? Pão? Sim, também. O pão também, mas não só o pãozinho lá que você compra, mas o alimento, a bebida, as vestes, o calçado, a casa, o lar, o dinheiro, a família, o emprego, a saúde, os amigos, a comunidade que te fortalece espiritualmente. Tudo isso são necessidades básicas para a gente ter uma vida plena.
O Senhor Jesus disse em João 10:10 o quê? Você sabe de cor? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... Essa plenitude de vida é compromisso dele que veio até nós. Compreende? Isso é compromisso dele. Isso é compromisso, ele assume, ele se responsabiliza. Vida abundante é então... É de quem sabe que existem necessidades que são básicas, e ele sabe disso muito bem, ele sabe de tudo, e para a sua família, ele se compromete a dar, e por isso nós temos que orar, não porque nós temos que ficar pedindo, mas porque nós temos que admitir que nós, aliás, com a nossa boca, que nós dependemos dele para viver, porque sem ele não tem pão, não tem vida, não tem nada. É uma oração de rendição, de reconhecimento, é isso que Jesus nos ensina a orar. Nós temos que orar para admitir isso quando nós estamos de joelhos, nós estamos não só falando para o mundo espiritual, falando para quem quiser nos ouvir, nós estamos admitindo, inclusive para nós mesmos, que nós dependemos de Deus. E nós que temos Ele conosco, mesmo fracos, nós somos fracos, nós temos Ele para nos sustentar, e isso é muito importante, porque isso é cura para nós. Esse mundo que nos faz ser autossuficiente, não sei o quê, que nós somos o cara, que o coaching explica que nós podemos, que nós vamos conseguir. Quem não consegue é um completo frustrado, derrotado, sim ou não? Adoecido. Mas vem o Senhor e diz: ei filho, com as tuas necessidades me responsabilizo eu. Pode orar, pode falar comigo, porque eu vou te mostrar que você vai declarar e você depende de mim, eu vou te ajudar. Nós temos que ter isso na nossa oração como uma fonte de cura para a nossa vida. Essa perspectiva de nós não estamos sozinhos, tem um Deus que é por nós, e das nossas necessidades básicas, Ele vai nos ajudar a suprir, em nome de Jesus, amém? Portanto, vamos nos apostar então disso aqui, que é um padrão de um relacionamento, de uma conversa fundamental com o nosso Pai. Vamos falar com Ele para admitir que nós precisamos, aliás, tudo que nós precisamos nessa vida para viver plenamente, vem de um único lugar, de onde? Das suas mãos amorosas. Às vezes você não entende isso, mas é trabalho, sabia? E aí eu falo, você está espiritualmente com os olhos curtos, porque você não entendeu que esse trabalho é a oportunidade de Deus na tua vida. Ah, mas eu me esforço, sabe que essa tua saúde que você tem para trabalhar veio de um lugar, veio de Deus. E nós temos que orar para reconhecer isso, é isso que Jesus está propondo aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Não vem de nós, não vem da nossa capacidade, não vem do nosso trabalho, não vem do nosso talento, mas vem das poderosas mãos do Senhor, que tem nos dado a oportunidade para ter tudo isso. Crente é esse reconhecimento diário, entendeu? Da nossa boca precisam sair palavras de reconhecimento da nossa dependência dEle, amém? Foi essa, por exemplo, a convicção que moveu o salmista, que declarou no Salmo 99, que você conhece tão bem, porque no Salmo 99 ele diz o quê? Aquele e aquela que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, porque este e essa podem dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa convicção da oração que Deus ouve, que serve de relacionamento para com Ele. Então você ora para Deus, dizendo que você é o cara, não, que você sabe que tudo que você tem veio dEle, que você sabe que você depende dEle. Você entende quem que nós estamos nos relacionando? Como é que nós temos que estabelecer esse padrão aqui? O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha total consciência dessa sua dependência, porque Paulo, ele afirma em dado momento, na carta de Romanos, que não existe injustiça em Deus. Se existe um problema, não, Deus é Deus. E se alguém está sendo Deus, está pesando a mão, sei lá, porque Paulo pensava nisso, Deus é misericordioso e compassivo com quem Ele bem entende. Deus é Deus, portanto nós não, olha o que Paulo vai dizer, nós não dependemos de nada nem de nós mesmos. Romanos 9,16, ele diz assim pois, isso que nós precisamos não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece tanto de quem quer como de quem corre. A nossa dependência tem que estar no Senhor, essa oração que agrada aos ouvidos do nosso Pai, porque é de quem se rende completamente à sua soberania, em nome de Jesus, amém? Vocês entendem isso? Portanto, quando Jesus nos ensina a falar com Deus pedindo o pão nosso de cada dia, pressupõe que Deus é o doador de tudo aquilo que nós precisamos para viver. E essa verdade está revelada em muitas passagens da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Ele é em todo o tempo um pai que cuida dos seus.
Ele tem essa coisa. Por exemplo, se você ler o livro de Gênesis, na criação, você vai ver que Deus se preocupa em criar todas as coisas, de colocar o ser humano lá, mas de preparar tudo, de dar a ele tudo que ele precisa para viver a plenitude de vida. Em dado momento o ser humano está lá, todo triste, sozinho, solitário, Deus dá a ele uma companheira. Deus se preocupa em ser tudo, suprir o alimento que ele precisa. Essa completude do que nós necessitamos vem de Deus. Você precisa enxergar isso em nome de Jesus. Então veja, por exemplo, no Êxodo, quando o povo estava atravessando o deserto seco, esturricado, a Bíblia diz que Deus providencia a água, que sai da rocha. Deus providencia a sombra durante o dia, através de uma nuvem. Deus providencia o calor e a luz durante a noite, através de uma coluna de fogo. Deus providencia o maná, o alimento, a carne. Deus providencia tudo que é necessidade da sua família. Ele se compromete a providenciar. E nós precisamos abrir a nossa boca para admitir que nós sabemos que só virá e dele é que virá. Por isso o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você entende isso? É muito importante, não são palavras ditas ao vento. O Senhor nos dá o pão. Não. Eu sei que o pão que eu preciso virá do Senhor. E eu sei que o Senhor vai me dar. É a oração de quem recebe. Então, é a oração que serve para ser dos nossos lábios. É a mesma, e eu vou dar outro exemplo para você, que está no Salmo 145. Porque olha o que esse Salmo fala, presta atenção. A partir do verso 15 diz assim, ó: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo ser vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a tua mão e satisfaz de benevolência a todo ser vivente. De onde virá? De onde vem o nosso sustento, meus irmãos? Do patrão? Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos buscar no lugar certo, no lugar de realmente vem. Então, encontramos a mesma coisa no Novo Testamento? Sim, nós já meditamos aqui com vocês, o Sermão da Montanha. O que o Senhor Jesus diz no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 26, Mateus 6, 26, que ele lembra que ele falou: observe as aves dos céus, as flores do campo, elas não ajuntam em celeiros, elas não trabalham, elas não semeiam, não colhem, mas contudo, o vosso Pai Celestial sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que as aves e as flores? Se Deus sustenta, vai sustentar você também. Percebe aqui o que Jesus está nos ensinando? Então, compreenda com quem é que você se relaciona quando você se ajoelha para orar. Você está falando com quem? Qual é a relação? Jesus está nos ensinando a pedir a Ele o pão nosso, que nós precisamos todos os dias, o pão nosso de cada dia, e hoje Ele quer nos dar. Eu quero que você entenda isso. Então fale com Ele, reconhecendo que Ele é o Criador e o doador de tudo que necessitam os seus filhos e as suas filhas, porque Ele tem compromisso com o nosso sustento. Entende isso? É nele que nós buscamos. Entenda, as suas necessidades, meu irmão, vão ser supridas pelo Pai que te ama. Eu costumo dizer na igreja que Deus é um Deus de oportunidades. As pessoas chegam na igreja com a mão na frente e outra atrás, desempregada, com a vida quebrada. Deus vem dar oportunidades, porque Ele quer nos suprir. Ele nos alcança, Ele nos ajuda, Ele nos acalenta, Ele abre portas, meu irmão. Por isso, não abra mão do privilégio de se ajoelhar para dizer a Ele: Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Hoje. Porque assim nós vamos estar abrindo a nossa boca para reconhecer que nós sabemos que as nossas necessidades mais básicas virão de um só lugar. De onde? Do Senhor. Você entende isso? Do Senhor. Ah, mas tem um emprego. Mas quem te deu foi o Senhor. Ah, mas eu me esforcei lá, eu peguei uma chave. Mas Deus te deu a oportunidade, o esforço, a saúde e o braço para trabalhar. Amém? Então, quando eu afirmo que eu sei que minhas necessidades básicas vão do Senhor, eu estou reconhecendo, por exemplo, que tudo que eu tenho veio de onde? Veio dEle. Isso é uma verdade que às vezes a gente perde. Tudo que nós necessitamos para viver dignamente vai vir, queridos, do Senhor. Aliás, veio do Senhor. Eu estou acostumado a viver com esse Deus e com as pessoas, e vendo que quando a pessoa se coloca nos caminhos do Senhor, se coloca nos pés do Senhor e reconhece que Ele é Deus, Ele supre as suas necessidades. Eu tenho certeza disso. Ele prepara a comunidade, Ele prepara o povo, Ele prepara a ajuda. Prepara sim ou não? Ele prepara o que for necessário.
Preciso de dinheiro, de casa, de proteção contra o frio, de água, de saúde, de pessoas que eu amo, que me amam e que eu posso amar. Eu preciso de igreja, eu preciso me locomover dignamente, eu preciso me divertir, eu preciso me alegrar, eu preciso crescer no conhecimento, aprender, eu preciso estudar, eu preciso de alimento espiritual. Sim, isso virá sobre o povo de Deus, sobre os filhos e filhas de Deus, como o pão que Deus tem para nos dar todo dia, em nome de Jesus. Amém? E Ele tem nos dado, tem ou não? Tem ou não? Se não tem, se posicione, venha, fala, conversa, se envolve, que o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. Porque tudo isso, meu irmão, não é frescura, são necessidades. E a Bíblia não diz que Deus tem compromisso com os nossos luxos e frescuras, mas com as nossas necessidades Ele tem. Ele tem, porque Jesus disse que Ele teria. Todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, nós temos que reconhecer na nossa consciência que todas as coisas que nós necessitamos vêm do nosso Pai. É dele que vem tudo. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que conhece todas as minhas necessidades e supre cada uma delas. Nisso nós temos que crer e dizer com a nossa boca em nome de Jesus. Amém? Essa oração é fundamental. Isso é, esse momento, esse parágrafo, dizer que reconhecemos que veio dele, mais. E eu quero que você entenda mais. Dizer que nós não precisamos de mais nada, além daquilo que vem de Deus para a nossa vida, porque achar que Deus vai nos ajudar em determinadas áreas e continuar nessa, não precisamos de mais nada, porque para ser feliz, esse é o caminho. Pergunte para você mesmo, o que é que eu preciso para ser feliz? Será que eu tenho estado contente com o que eu já tenho? Quer dizer, se eu orei, o pão nosso de cada dia me dai hoje, eu estou reconhecendo que veio de Deus, eu estou contente com aquilo que veio de Deus, será que eu tenho sido suficiente na minha vida, aquilo que Deus tem me dado, ou será que eu tenho vivido insatisfeito e só reclamo porque nada me agrada? São coisas que nós temos que entender. Não adianta orar, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se a gente não reconhece que Ele é Deus e tem suprido, se nós vivemos reclamando e querendo aquilo que nós não temos. Meu irmão, tudo que você tem veio do Senhor. Tudo é presente de Deus. Então a pergunta, será que tudo isso que Deus tem sido e dado na minha vida tem sido suficiente? Percebe onde está o problema da ingratidão aqui? Se nós oramos dizendo que nós sabemos que dele virá tudo que nós necessitamos, se nós reconhecemos com a nossa oração, com as nossas palavras, que Ele é Deus, que Ele tem nos dado, isso é suficiente? Eu pergunto, nós precisamos de mais o quê? O compromisso da oração é essa. Eu reconheço que tudo que eu tenho veio do Senhor, e que o Senhor tem me dado é tudo que eu preciso, portanto, eu sou contente, eu não preciso de mais nada. Mas está faltando, então busque no Senhor, peça, busque ajuda, busque conselho, busque suporte. Você tem um povo, você tem um lugar, busque em oração, busque em clamor, que o Senhor vai suprir. Ele está nos ensinando aqui, através dessa oração, que faz parte do relacionamento que nós precisamos estabelecer com o Pai, o reconhecimento e a gratidão, e saber que tudo que nós precisamos é sabido por Ele, e que Ele tem compromisso com todas elas, porque essa é a oração que serve para Ele, em nome de Jesus, amém? Não adianta só ficar pedindo. Aliás, cá para nós, eu entendo assim, que família que é família, tem muito mais a agradecer do que para pedir. Eu não sei de você quanto é, mas eu não consigo pedir nada para Deus, porque assim, quando eu acordo e abro os meus olhos, eu tenho tanta coisa para agradecer. Eu não sei, mas essa é uma coisa minha. A gente tem muito, porque Ele supre, Ele nos dá. Inclusive, eu tenho certeza que nos dá muito mais do que nós necessitamos. Sabe por quê? Porque o Pai quer que nós possamos repartir o que Ele nos dá com quem não tem. Isso é um princípio bíblico. Então Deus quer nos dar o pão nosso, as nossas necessidades, sim, mas a Bíblia diz que Ele quer nos dar para muito além do que nós precisamos. E eu quero que você entenda isso. O compromisso desse Pai que nós conversamos é nos dar o pão suficiente de cada dia, e ainda mais, porque tem que sobrar. Por que tem que sobrar? Porque através daquilo que Ele nos dá, nós poderemos saciar a fome dos demais filhos e filhas que cruzam o nosso caminho. Esse é o coração de Deus. Isso é o princípio da prosperidade divina. É ter além do que eu preciso na minha casa, porque eu preciso ajudar quem não tem. Essa gratidão, isso é fundamental. Observe se num primeiro momento Ele se responsabiliza em suprir as nossas necessidades, sim. No segundo, Ele entende que não é só para nós, porque a oração que Ele nos ensina é o quê? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E eu queria dizer para você,
é o pão nosso, nunca é o meu pão. Não é o pão só da minha família, mas é o pão. Vocês estão tristes? Não? Quer um copo d'água? Não. O pão é de quem? Então você está orando pela necessidade, porque pão é necessidade, mas a necessidade de quem? Minha? Sua? Não. A necessidade de todos e todas, porque o pão é nosso, não é só nosso. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então entenda isso. Diante de uma multidão de famintos, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que você conhece, aliás, uma não, tem duas no Evangelho, em cada Evangelho, que tinha uma multidão de famintos. Jesus ora aos céus, ele consagra a Deus, e ele coloca nas mãos do Pai Nosso, esse pai que tem compromisso com as necessidades dos seus filhos e filhas, 5 pães e 2 peixinhos, não é essa a passagem? Você conhece? Ele pega 5 pães e ele ora a Deus, ele consagra a Deus, ele pede ao Senhor naquele momento, e o que acontece? Deus multiplica, sim ou não? Por quê? Porque ele quer ser o Pai Nosso que tem o pão nosso. Para quem? Para todos nós. Qual foi o resultado do Lucas 9,17? Todos e todas comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães que sobraram. Percebe aqui o coração de Deus, esse Deus que você ora pelo pão nosso? Olha como é que ele funciona. Percebe para quem você ora? Quem foi atendido nas suas necessidades nesse momento de Jesus? Quem foi? Bom, todo mundo. Os discípulos foram atendidos, toda a multidão que ali estava, e ainda mais importante de tudo, meu irmão, sobrou para distribuir para quem não tinha. Isso é tua vida. Deus tem para você, para todos com que você vive. Deus tem para quem você tem, para sobrar para quem não tem. A prosperidade bíblica é essa. Através da oração do Pai Nosso, nós estamos reconhecendo então que Ele tem compromisso com as nossas necessidades, que Ele vai suprir sim. De que forma? Deus vai te ajudar nas suas necessidades, vai, mas não só na sua, na nossa. A sua e a dos outros. Como? Vai ter para cada um de nós, e vai ter que sobrar, porque o Senhor deseja que você ajude quem não tem. Como é que Deus, que é Espírito, vai abençoar as pessoas que passam fome? Dando a você condição de ajudar. Dando a você um coração próspero e disposto a partilhar, um coração misericordioso e um coração generoso. É assim que Deus alcança as pessoas, é assim que Deus alcança os famintos desse tempo. Percebe o que Ele quer fazer na tua vida? Esse é o processo dessa oração. Ele deseja que você faça a obra, ajudando também quem necessita você. Quando Deus agir na sua vida, todo mundo vai ser atingido, todos sim, mas para isso, aqui, nesse momento, tem uma premissa meia básica. Qual? Nós não podemos acumular. Sim ou não? Se quem tinha os 5 pães e os 2 peixes falar, eu tenho aqui, mas é meu, o que ia acontecer? Ia acumular? Não ia partilhar o pão? Portanto, aqui veja, ele não é só meu. O pão que Deus coloca nas minhas mãos tem que ser nosso. Você entende isso? Pão nosso de cada dia. E será quando, além de suprir as minhas necessidades, ele vai ser usado para suprir as outras, a necessidade dos outros. Porque o pão tem que ser nosso. Por isso, está implícito na oração de Jesus, que nós podemos pedir sim. Não tem problema nenhum você pedir quando você se ajoelha para orar. Mas nós temos que pedir não somente para nós, mas para que Ele nos dê o pão que será não somente para nós, mas para todos e todas. Não é para mim, é para todos e todas em nome de Jesus. Um pão que será partilhado, e para ser, nós vamos colocar na mão do Senhor aquilo que Ele nos deu, pois Ele vai multiplicar, e assim esse relacionamento vai ser perfeito. Por quê? Porque vai sobrar, Ele vai multiplicar tanto que vai sobrar, nós vamos ter como repartir com os outros, e assim esse pão, que é a nossa necessidade, será nosso, não é só meu, e o Pai que é nosso, será exaltado através do pão que Ele nos dá, porque o pão também será nosso, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? É assim que a gente ora, é assim que a gente nos coloca, esse é o padrão. Repartir faz parte do relacionamento com Deus, partilhar a vida faz parte do princípio daquela vida que Deus cuida. Deus quer cuidar da vida para que a gente possa partilhá-la.
É o contrário desse mundo que você vive. Eu conheço muitas situações por aí que falta, e tem falta. Só que eu tenho uma convicção no meu coração. Isso eu tenho. O que falta não é só pão. Sabe o que falta? Falta o Pai que quer ser nosso também. Aonde falta o pão, eu queria dizer para você, falta o Pai. Porque aonde Ele está, tem pão. Se o povo soubesse disso, todo mundo corria para os braços do Senhor amanhã. Aonde o Senhor está, onde o Espírito Santo de Deus está, ninguém passa fome. Diz a Bíblia no livro de Atos. O povo se reunia e ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, porque o Espírito movia, e eles partilhavam tudo, eles vendiam as coisas, e todo mundo tinha o pão de cada dia. Esse é o Espírito da oração, em nome de Jesus, amém? Quando o Pai é nosso, nós oramos pelo pão, e queremos que todo mundo, e aqui eu quero que você tenha ciência disso. Se essa é a nossa oração, Ele vai nos dar, e nós vamos usar o que Ele nos deu, isso nós vamos fazer, nós vamos colocar nas mãos dEle, e nós vamos devolver a parte dEle, o pedaço desse pão que cabe a Ele, porque esse relacionamento interessa, é um relacionamento com Deus, cheio de amor, que ensina a partilhar esse pão que nos foi confiado em nome de Jesus, amém? Então, essa ideia de reter, essa ideia moderna, do mundo de hoje de reter, é o caminho de faltar. Quem retém, está trabalhando para faltar. Por isso o conselho é, você não pode comer amanhã o pão que é de hoje. Porque olha a fala de Jesus, qual é o ensino? O pão nosso, de cada dia, nos dá quando? Jesus está meio querendo dizer que nós temos que todos os dias pedir o pão do dia. Por quê? Porque se nós não aceitarmos que é para hoje, e que é só para hoje, nós vamos querer armazenar para amanhã, sim ou não? Vamos ou não vamos? Nós vamos querer armazenar para amanhã, e aqui está uma armadilha, porque isso vai fazer de nós sermos pessoas acumuladoras, né? Que retém para si, armazena para amanhã. Quem acumula somente para si, só acumula porque tem medo de que amanhã vai faltar, sim ou não? Por que as pessoas, é meu, por que elas acumulam? Porque elas retêm, porque ela tem medo que vai faltar amanhã. Em outras palavras, ela não está confiando que o Pai tem poder de suprir todas as suas necessidades, essa é a verdade. O Pai Nosso dela não serve, ela não crê. Tem uma passagem na Bíblia interessante sobre isso, em Êxodo 16, o momento em que o Senhor derrama o maná. E o povo não sabia o que era aquilo. No verso 15 diz que os filhos de Israel, vendo o maná, disseram uns ao outro, o que é isso? O que é isso? Eles não sabiam o que era. E Moisés lhes disse, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. E a palavra que o Senhor tem mandado para vocês é, colham dele cada um conforme o que pode comer, um jarro por pessoa da sua tenda. E os filhos de Israel fizeram isso, e colheram uns mais e outros menos. Quando mediram com o jarro, com que tinham recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Cada um recebe a porção do que precisa. Não precisa acumular para amanhã. Se acumula, diz que o maná apodrecia. Porque quem acumula para amanhã não está confiando que Deus quer nos dar hoje. Aqui tem um princípio muito importante nessa nossa economia divina, de amizade com Deus. O Senhor queria ensinar para o seu povo no deserto o quê? Qual é o ensinamento? Nós não podemos ser movidos pelo medo ou pela ansiedade e querer acumular mais do que nós necessitamos. Não recolham mais do que vocês precisam. Porque quando você faz isso, você denuncia que nós não estamos nos relacionando com o Pai que sabe das nossas necessidades. E mais do que saber, que se compromete com elas. Não, a questão aqui é que se nós precisamos que o nosso pão seja multiplicado, e se a razão dessa multiplicação é que nós queremos partilhá-lo com quem não tem, fique tranquilo, descanse na sombra do Onipotente, pois essa multiplicação virá dele, e não dessa nossa ansiedade por acumular. Nós não confiamos no Senhor, por isso a gente quer mais e mais e mais. Por isso, querido, quem ora sabendo que depende de Deus, sabe que o seu sustento vai vir do Senhor, e mais, sabe que Deus deseja nos dar sobrando para partilhar com quem não tem, afinal o pão que Ele tem é nosso,
Para isso nós temos que entender que nós não podemos nos render a essa loucura, essa ganância doida por acumular e guardar, e achar que é só meu, e acumular demais, achando que vai faltar, porque não vai faltar não. Por quê? Porque se nós dependemos dele, ele sabe, ele se compromete, a nossa fé está depositada nele, e nós oramos e dizemos isso a ele, assim o Senhor vai providenciar o que nós precisamos, a nossa fé tem que estar nisso. Por isso que a Bíblia diz, eu já fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo mendigando pão. Por quê? Porque quem é justo? Justo é aquele que confia inteiramente no Senhor, que depende do Senhor, e o Senhor vai lá e cuida, querido, em nome de Jesus, amém? Pessoas que acumulam além do que precisam, pensam que tem que ter mais e quer ter mais do que realmente precisa, e dizem que estão fazendo isso para se precaver, porque não sabe o dia da manhã. Não, no fundo não conhece o Senhor. O Evangelho nunca passou pela sua cabeça. Em Mateus 6,34 o Senhor diz o quê? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas eu não sei. Lógico que nós temos que ter prudência, né? Nós temos que gastar aquilo que nós temos, que nós ganhamos, não além do que nós ganhamos. Sim, mas veja, o Senhor tem compromisso com o teu hoje. E o amanhã? O amanhã tem o ditado que diz: a Deus pertence? Pois é, confiamos no Senhor. Porque eu vejo as pessoas lutam tanto, uma exaustão para acumular, para ter cada vez mais e mais e mais, e nem ela entende direito, mas a sensação de que apesar de tudo que conseguiu acumular, não está bom, sempre falta alguma coisa. Já viu isso? Tem milhões e milhões de milhões e ainda falta alguma coisa, apesar de tudo que tem não está completo, está faltando alguma coisa, e porque não entende que acumular mais e mais ainda e nunca tem fim. O que é que falta? O que é que falta? Falta o principal. Falta o pão que sacia definitivamente a fome, falta a água viva, que jorra de dentro da pessoa, e que quem bebe dela nunca mais tem sede de nada. É isso que falta o nutriente que sacia por completo tudo, a palavra de Deus, o pão da vontade de Deus para nos fartar, Ele que é suficiente e capaz de preencher todos os nossos vazios. É isso que falta. Então querer acumular essa ansiedade de que não vai ter, isso não é coisa de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque nós sabemos que é do Senhor que virá tudo o que nós necessitamos para viver, e dele virá. Às vezes a gente se esperneia tanto, a gente luta tanto, a gente briga tanto, a gente xinga tanto, a gente chuta tanto o cachorro, que a gente se esquece que não vai vir de nós. Se você se lembrasse, você ia descansar, você ia se ajoelhar e orar, e Deus ia te ajudar. A gente se esquece, precisa vir de Deus. Nós sabemos que Ele vai suprir, e ainda vai sobrar, porque esse é o plano dEle para a nossa vida. Ele quer ser um Deus que conversa com você, que você conversa com Ele, Ele é suficiente. E para isso, nós vamos ter que repartir com quem não tem, porque o pão é nosso e não é meu, em nome de Jesus, amém? Então, porque confiamos nele, nós não queremos acumular como loucos, porque senão o nosso relacionamento nunca vai ser completo, sempre vai estar faltando. Então nós oramos para que Ele nos ajude a suprir o nosso pão, mas nos livrar dessa coisa que faz as pessoas viver essa ânsia, essa coisa de nunca estar satisfeito. Não, meu irmão, minha irmã, quem assim age pode até orar, mas eu não sei para quem está orando, porque quem ora a Deus sabe que Ele é Deus, e sabe que não vai faltar. Eu não sei exatamente para quem ora, porque quem se ajoelha e diz: Pai nosso que estás nos céus, sabe que Ele é santo, sabe que Ele nos ama, ora com a mesma fé, por exemplo, que teve o apóstolo Paulo, porque Paulo, eu comecei lendo para você hoje aqui em Filipenses 4,19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele é rico, suprirá as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso nós temos que saber. Isso nós temos que saber. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Meu irmão, Deus não tem compromisso com quem acumula só para si mesmo, porque o pão que vem de Deus tem que ser nosso. Isso é um fato. Afinal, eu acho que Deus não ouve essa oração do meu Deus e do meu pão, não. Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades.
Ele nos dará o pão nosso, desde que ele seja nosso, assim como o nosso é o Pai, que quer o bem de todos e todas, os seus filhos e filhas. E a esses e a essas não vai faltar. Eu quero que você creia nisso em nome de Jesus. Amém? Amém? Você entende como é que nós oramos e que nós não podemos orar? A oração como uma dimensão do pedido só para mim, sabe? Pedir a Deus os meus problemas e centrado nas minhas necessidades. Esse é o tipo de oração que não alcança o coração de Deus. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, que espera que nós oremos. Ele diz: Senhor, pode nos dar. O que você quer que eu te dê? Um pão que tem que ser nosso, um pão que eu quero repartir. Me supre as minhas necessidades, porque eu quero abençoar todos que estão comigo, todos que comigo vivem, porque eu quero que o pão que isso tenha para mim seja nosso, não seja só meu. E aqui o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Entendeu isso? Entendeu mais esse tanto de oração aí, como é que funciona? Entenderam? Diga a glória a Deus. Que bom que vocês entenderam. Ora ao Senhor, todas as vezes que você se ajoelhar diante dEle, com essa verdade, busque no Senhor, porque Ele tem, querido. Busque. Por que às vezes não tem? Porque busca errado. O que o Tiago disse? Vocês oram e não recebem, porque vocês pedem errado. Por que pede errado? Porque pede para vocês mesmos, só para o seu próprio regozijo, para o seu próprio... Não. Nós pedimos a Deus um pão que tem que ser nosso em nome de Jesus, e esse Ele tem para nos dar. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração. Entenda como nós temos que orar, porque orando direito, nós temos um Deus que nos ouve, que nos atende sim, e pode suplicar, pode pedir, porque Ele diz, pode bater que eu vou abrir, porque Ele é Deus e Ele te ama em nome de Jesus. Amém?